noticia mortes de pacientes. Eu quero trazer esse assunto para você. Quando as pessoas fazem procedimentos estéticos clandestinos, que envolve aí essa questão de falsos médicos. Olha que assunto polêmico que a gente vai tratar. Quando você pensar em fazer qualquer tipo de procedimento, gente, é fundamental a gente saber quem é esse profissional, ter a segurança desse profissional escolhido, dar uma pesquisa, procurar aí relatos, toda essa situação, para poder você se orientar melhor antes de você fazer qualquer tipo de procedimento estético. A gente vai comentar agora sobre esse assunto. Eu vou conversar com José Octávio Gonçalves, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, já está aqui com a gente. Obrigada, viu, pelo carinho. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Sabrina Barbosa. Foi um prazer ter participado do seu programa. Lembrando que eu sou presidente da Regional de São Paulo. E o que você acabou de falar sobre amizade é muito importante. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela é amiga das pacientes. A gente procura trazer informação, procura trazer o melhor possível para que as pessoas realizem seus sonhos e façam direito o seu procedimento corretamente através de profissionais competentes. Doutor, eu queria que você já começasse falando aqui no nosso programa sobre as orientações, como que a gente deve encontrar, o que é que o paciente deve fazer para encontrar o melhor profissional e o profissional capacitado nesse sentido, né? Tem algum dado, tem algum roteiro aí que o senhor possa já nos antecipar? Tá. Com certeza. Sabrina, para entender o que é a cirurgia plástica, ela não é só um motivo estético. Se você me permite, a cirurgia plástica ela abrange várias coisas, né? Normalmente chama a beleza da mulher, a parte, mas a cirurgia plástica é a que cuida dos grandes acidentados, dos grandes queimados, das reconstruções dos mal formados, quem faz lábio leporino, fissura palatina, é quem faz orelha, que reconstrói nariz, reconstrói partes do corpo. O indivíduo, para chegar nesse momento cirúrgico, ele faz a faculdade de medicina em 6 anos. Depois ele presta uma prova para entrar num concurso de cirurgia geral, onde ele faz mais 3 anos de cirurgia geral. Então ele faz todas as cirurgias que o cirurgião geral faz. Depois ele presta outro concurso e fica mais 3 anos se habilitando em cirurgia plástica. Então ele faz reconstrução de olho e ele sabe fazer pálpebra. Ele faz reconstrução de nariz e ele sabe fazer rinoplastia. Ele faz reconstrução de mama e sabe fazer mamoplastia. Então são 12 anos de preparação. Qual é o problema? O problema é que alguns profissionais não médicos se denotam capazes de fazer procedimentos específicos, como cirurgia de pálpebra, cirurgia de nariz, e acham que são capazes de fazer isso. E o indivíduo, na sua doce inocência, sem pesquisar, acaba acabando nesses profissionais e quase que 90% acaba em desastre. E cabe a quem resolver esses desastres? Nós, cirurgiões plásticos, de novo. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, seja nacional, através da sua presidente, a professora Lídia Massaco Ferreira, ou até a regional da Paraíba, que é o doutor Adriano Quirino, a gente se desdobra em tentar informar o indivíduo que antes de ir para qualquer procedimento de cirurgia plástica, ele entre no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é só escrever no Google Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e lá está toda a lista dos cirurgiões plásticos que são habilitados para realizar. E eu vou chamar atenção ainda, o SUS pode fazer cirurgia plástica também. Não são todos os hospitais habilitados, mas a grande parte dos hospitais que têm cirurgiões plásticos fazem cirurgia plástica. Então é muito importante que o indivíduo saiba na sua localidade qual é o melhor cirurgião próximo, que nem sempre é o mais caro, porque preço não está agregado a isso, mas sim aquele que está habilitado. Muito bem, é importante o senhor falar sobre isso. Aí vem as orientações, as precauções, recomendações. Isso. Mas depois que a gente já está ali numa clínica, fazendo um procedimento estético, deu errado, como que a gente deve fazer o pós? Na questão de denunciar, descobre que passou por um golpe, e aí, como é que fica? Então, normalmente é assim, quando você entra numa clínica clandestina e você tem algum problema, a primeira coisa que você deve lembrar é o seguinte: eu preciso resolver meu problema.
Então você deve procurar, no caso, um cirurgião habilitado para que ele possa orientar como aquilo deve ocorrer. Existem os métodos legais, que é através de denúncia ao Conselho Regional de Medicina do seu estado, se o profissional for médico. Se o profissional não for médico, por exemplo, um dentista, um farmacêutico, um biomédico ou um curioso qualquer, a denúncia deve ser feita à delegacia de polícia mais próxima para que cause inquérito. Mas, no caso de médico, o caminho sempre é o Conselho Regional de Medicina. Nessa questão, a gente sabe que esses procedimentos, eles nunca são baratos, né? A gente sabe que é um procedimento caro. O senhor acha que tem muita gente que procura primeiro o preço, depois esquece de se certificar se aquele profissional realmente é adequado e vai naquela questão de promoção, de alguma coisa do tipo? Qual a orientação nesse caso? Isso é muito perigoso, porque tal como você compra qualquer bem de consumo, apesar que a cirurgia não é um bem de consumo, você deve desconfiar quando existe uma variação de valor, se caso o consumo for tabelado, for financiado, né? Se você tem a maioria dos médicos da sua cidade cobrando R$2.000 para fazer um procedimento, alguém que está cobrando 500 está com algum problema. Ou ele está de má fé, ou ele está utilizando equipamentos e materiais duvidosos. Não existe milagre em nenhum lugar de nada. Um ovo, ele tem o valor de um ovo. Se ele está mais barato, alguma coisa aconteceu com esse ovo lá atrás. Então, a pergunta é sempre o seguinte. Primeiro, estou indo no caminho certo? O caminho certo é ver se aquele cirurgião que vai te operar é um cirurgião habilitado. Se você chegar a esta conclusão que ele é um habilitado e você tiver 2 cirurgiões que estão no mesmo patamar, vale aí a segunda opção, que é a empatia com o médico. A gente não deve fechar um negócio ou fazer uma cirurgia única e exclusivamente por causa do preço. Isso não é o importante, porque o valor pode ser agregado, ele pode ser parcelado, isso é uma conversa comercial. Mas aquele indivíduo que vai te operar é aquele que vai te acompanhar por 1 ou 2 anos. Você precisa gostar dele, e eu ainda vou a mais. Ele precisa gostar de você. Tem que haver uma empatia suficiente de ambos para que haja uma troca de confiança, porque o ato médico do cirurgião, ele não se separa do ato profissional. Então, primeiro, é um cirurgião habilitado. Segundo, eu gostei desse cirurgião. Ele veio bem indicado. A minha amiga, prima, parente, alguém conhece ele e falou bem. Pronto, você está no caminho certo. Essa é a forma de você evitar qualquer problema. Eu fico muito preocupada, doutor, quando tem assim a questão de a rapidez. Eu quero tirar aqui minha barriga, quero botar isso, quero botar aquilo, enfim. E a gente esquece mesmo de passar por essas orientações que o senhor acabou de comentar. E uma outra questão que é preciso a gente comentar aqui no nosso programa é sobre o preparatório. Se você já tem algum problema de saúde. Por exemplo, essa semana, né, um advogado infartou durante um procedimento estético, durante uma cirurgia, e aí não sabia que tinha um problema. Teve uma outra questão, uma senhora também teve uma parada cardíaca durante um processo. A gente já tem também alguns dados históricos aí de pessoas que têm problemas como diabetes, não tem controle de colesterol e uma outra doença qualquer que durante o procedimento ali estético, a cirurgia, aquilo ali pode piorar. Qual a orientação que o senhor faz nessa preparação bem antes de escolher a cirurgia? Sabrina, você está levantando os pontos mais importantes que a gente tem que ter. Se o cirurgião ele é bem preparado, isso faz parte do rol de perguntas da cirurgia. Quando você vai preparar um indivíduo para a cirurgia, ele precisa estar num nível, e a cirurgia plástica, vamos falar agora da parte estética, a reparadora cabe nisso também, mas a parte estética principalmente, ela não pode ser imediata. Você não pode querer procurar um cirurgião e operar na semana seguinte. Isso pode até acontecer, mas vários fatores positivos têm que estar no meio. Um deles é a saúde. A pesquisa da saúde faz parte do ato médico, né? E eu vou num ponto ainda mais tranquilo, porque você ter um infarto durante uma cirurgia, ou coisa, são fatores muito raros. Porque você imagina quantas pessoas são operadas por dia no Brasil e isso não é um ponto comum. Porém, chama atenção. Agora eu vou te perguntar, quantas pessoas fora do peso procuram uma cirurgia? Então, às vezes, ela chega no cirurgião querendo operar a mama, querendo operar o abdômen, ou até qualquer outra parte do corpo e ela está completamente fora do peso. Ela tem 1,60 m, pesa 90 quilos. Ela quer que o cirurgião faça um milagre. O que ela faz? Ele vai orientar, falou, a senhora vai ter que emagrecer.
E isso na cabeça daquela paciente às vezes não cabe. O que ela vai procurar? Outro cirurgião, outro indivíduo, até que ela chega num indivíduo que fala, não, eu lhe opero. Para pensar. Se 1, 2, 3 falaram a mesma coisa e um quarto diz que pode, não é que esse quarto tem razão. Então o bom senso está aí também, porque a saúde física e emocional fazem parte do sucesso da tua cirurgia. Sem dúvida alguma, muito importante o senhor esclarecer sobre isso. A gente tem também aquelas famosas cirurgias que acontecem quando a pessoa precisa reconstituir uma face, um membro, alguma outra parte e que, na verdade, é necessário fazer. É a indicação correta fazer esse tipo de cirurgia. E aí, como é que fica? Então, todas essas partes que você precisa, vamos dividir em duas. O indivíduo que tem uma malformação congênita, né, que ele precisa resolver um problema dele porque ele nasceu ou com uma deficiência na face ou com uma alteração na mão. Esses indivíduos têm dentro da rede pública do SUS, ele é muito bem atuado para isso, para os cirurgiões plásticos atuarem. Esses indivíduos, eles podem e devem procurar o posto de saúde, ou no caso, o hospital mais próximo, e se informar sobre o assunto. Na dúvida, entrar em contato com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no caso, a Regional da Paraíba mesmo, que ela é presidida pelo Dr. Adriano Quirino, e a regional informa qual o local mais importante e mais próximo para tratar aquela deficiência que o indivíduo tem. Mas tudo é abrangido pelo SUS hoje em dia. Muito bom também o senhor comentar sobre isso, porque aí a gente pode ter um leque maior de informações relacionadas a esse tema. Doutor, eu quero te agradecer demais. Antes da gente finalizar, quero que o senhor deixe aí as recomendações, orientações, dizer que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está sempre à disposição para esses esclarecimentos, não é isso? Muito obrigado. Eu, como presidente da Regional de São Paulo, eu deixo aqui os cumprimentos do presidente da Regional da Paraíba, o Dr. Adriano Quirino, e em nome da professora Lídia Massaco Ferreira, que é a presidente nacional, por sinal, a primeira mulher presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica desde a sua fundação, nós deixamos sempre um pequeno recado. A sua saúde vale muito mais do que você imagina. Procura sempre um médico habilitado. E para isso, basta Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no Google, entre lá na sociedade, tem uma tabelinha, encontre o seu cirurgião. Você encontra por cidade, por estado ou pelo nome. E lá sim você vai ter a certeza absoluta que você está sendo tratada por um cirurgião habilitado, que formou-se 6 anos de faculdade e 6 anos de especialidade, totalizando 12 anos para poder tratar de você. Oh, coisa boa. Obrigada, viu, doutor, mais uma vez. Não por isso. Deus te abençoe. Amém. Tenha um bom fim de semana. Amém. Para todos nós. Tá vendo aí, pessoal? Informação tem que ser desse jeito. A gente tem que estar sempre se preparando para, antes de qualquer procedimento estético, qualquer cirurgia, qualquer questão de saúde, procurar se informar sobre os profissionais de saúde aí. O presidente da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica comentou que tem dados específicos que você pode pesquisar quem é o médico, o que faz, todo o currículo dele, se realmente está autorizado para aquele tipo de procedimento. Então, não perca tempo. Informação, ela nunca é demais. Falando nisso, eu trago para